tu vê, né, tudo que a gente tá falando, ó, veio de criança, ela começou na criança, e aí partiu para os relacionamentos dela. A pessoa tá só repetindo um padrão. E depois, se não tratar dessa dependência emocional, lá na frente vai acontecer novamente, em outro relacionamento. Como é que uma pessoa que percebe que é dependência emocional de uma pessoa e terminou o relacionamento, mas ainda sente que é dependente, como é que ela, no próximo relacionamento, ela pode diminuir essa dependência na outra pessoa? Aí é que tá, né? Aí é que entra a terapia, né? Isso. Para a pessoa poder evoluir, né? O dependente emocional, ele não percebe. A dependência emocional é uma doença muito difícil, por quê? Porque é difícil detectar, é difícil perceber ela. Tanto é que as pessoas passam anos a fio, eh, totalmente dependente dentro de um relacionamento e não percebe. Eu tenho pacientes que eram casados há 30 anos dentro de uma dependência emocional. E que hoje, tem até uma paciente que hoje, com 50 e poucos anos, é que foi se libertar de um relacionamento onde tem dependência emocional. Então, assim, a dependência emocional, ela é muito difícil de perceber. Então, não é fácil tratá-la porque é difícil de perceber e reconhecer. Se eu não percebo, eu não vou reconhecê-la, entendeu? Sim, mas a dependência emocional sempre vai ser ruim, porque, assim, ó, vamos lá. Se eu sou dependente emocional da minha esposa e ela me ama incondicionalmente e eu também. Boa Só que eu sou pergunta. 100%, 90% dependente emocional da minha esposa, o que eu acredito que eu seja. Uhum. Mas isso acaba atrapalhando a nossa relação de fato? Boa pergunta. Assim, nem tudo é dependência emocional, né? Tá. Porque assim, nós somos seres apegáveis e sociáveis. A gente precisa se apegar em alguém, né? A gente precisa desse apego. Ah, se eu for caracterizar a dependência emocional, o dependente emocional tem um apego excessivo pelo seu parceiro, né? Um apego, enfim, excessivo. Não é, nós precisamos de se apegar em alguém, só que quando essa relação ela é funcional, quando ela é saudável, não tem problema nenhum em você ter um apego pelo seu parceiro. Por exemplo, eu tenho um apego pelo meu esposo, eu sou casada há 30 anos, mas a minha relação com ele é funcional. Eu existo dentro dessa relação. O problema está quando eu não existo dentro da relação. O problema é quando eu perco a minha identidade. O problema é quando eu não sei o que eu gosto, eu já não lembro mais o que eu gosto e o que eu não gosto em mim, ou nas minhas índoles, ou nas minhas características. E isso passa a ser um relacionamento disfuncional. Mas não tem problema nenhum em você ter um apego com a sua esposa, de você precisar da sua esposa para ser feliz. Porque desde que a gente nasceu, a gente precisa ter essa troca, né? Esse apego, né? Precisa de alguém mesmo para, né? Nos trazer alegria, um relacionamento funcional, aquela pessoa que vem para somar na tua vida. Mas quando ela te diminui, ou quando tu mesmo se diminui, né? Para caber no mundo dela, aí é que começam os problemas. Sim, essa questão da gente ser dependente emocional de pessoas, né? Porque a gente, como tu falou, somos muito sociáveis, né? Tanto que a pior coisa que se pode fazer para uma pessoa que está presa é deixar ela na solitária, que é onde a pessoa é tirada da sociedade que já Uhum. está ali na questão da prisão e ela vai para a solitária. Ali é o pior castigo que tem dentro de uma prisão. E isso é para a gente entender o quanto é importante a gente estar com outras pessoas. Só que estar com outras pessoas dentro de um relacionamento, como a gente falou, dependente emocional de outra pessoa, e na hora que ela percebe que ela é dependente emocional da pessoa, e isso está fragilizando o relacionamento dela, ela está percebendo que ela não está conseguindo mais caminhar com suas próprias pernas, pensar da forma que ela deveria pensar, ou seja, ela só pensa da forma que o marido ou da Uhum. esposa pensa, ela só faz as coisas que o marido ou a esposa faz, então ela se perde ali. E ela quer mudar. Quais são os primeiros passos que essa pessoa que percebeu a dependência emocional pode fazer para que ela, dentro do relacionamento que ela gosta, ela possa mudar um pouco, mas que não pareça que ela está tentando
se distanciar da outra pessoa. Porque às vezes, eu acredito nisso, né? Se a gente quer tirar a dependência emocional, talvez a outra pessoa perceba, poxa, mas a dependência emocional não é boa pra mim também, pra ela? Uhum. Então, como é que essa pessoa que tá com dependência emocional pode melhorar, mas que a outra pessoa não se sinta mal também com isso? Desenvolver a habilidade de alertar a outra pessoa. Olha, eu não tô legal com isso, eu não tô bem com isso. Por exemplo, né? Eu gosto de citar exemplos. Uhum. Porque como a gente já teve muito paciente, a gente gosta de trabalhar com exemplos. Eu tinha uma paciente que ela, para melhorar o relacionamento, ela abriu o relacionamento e trouxe outra mulher para dentro do relacionamento. Porque o marido gostava, né? Gostava desse tipo de prática, né? Do trisal, enfim. E aí ela abriu o relacionamento, né? E aí ela passou a se machucar com aquele ato, Imaginei. entendeu? Ela se machucava, ela sentia muita dor, ela sentia ciúmes, né? Ela sentia muita dor com aquilo. Só que ela não tinha coragem de dizer para ele, ela não tinha coragem de enfrentar ele, né? Que aí é o que acho que tu quis perguntar. Uhum. Como que eu enfrento isso? Como que eu digo pro meu parceiro que eu não quero isso, né? É claro que a gente corre um risco. A gente corre um risco. Quando a gente estabelece um limite para o outro, a gente corre o risco de perdê-lo, né? Só que, o que eu tenho percebido nos meus pacientes? A partir do momento que a pessoa começa a se posicionar de maneira assertiva, né? Sem brigas, sem gritaria, como diz o outro, mas de maneira assertiva, se posicionar. Olha, isso não faz parte da minha índole, né? Eu estou deixando de ser eu mesma para fazer isso não tá me fazendo bem. A conversa. Claro que a gente corre o risco de perdê-lo, mas aí a gente faz a segunda pergunta, né? Se o outro quer me sufocar, se o outro quer me modificar, daí não sei se é um relacionamento saudável e que mereça ser mantido. O que acontece muito? Quando os pacientes começam a se posicionar, que eu percebo lá no consultório, geralmente o outro muda. É aquela coisa. O mundo muda quando eu mudo. Ele só faz aquelas coisas com você, né? Te sufoca, te obriga a ser quem você não é, porque você permite, você não deu uma linha até aqui. Daqui você não pode passar, porque a gente tem uma linha, né? A gente tem os nossos princípios, as nossas índoles, as coisas que a gente gosta ou não gosta. Então, quando o outro ultrapassa aquela linha, aí é que complica. E a gente tem que dar uma linha. Sim. A gente corre o risco de perdê-lo, mas assim, eu vou dizer pra ti, em 80% dos casos, as outras pessoas mudam. É onde eu digo que a terapia ela acaba respingando em quem tá lá dentro de casa. Se fizer uma pessoa só terapia, já modifica todo o ambiente. Porque o outro pensa assim, opa, ela aprendeu a se posicionar, ela aprendeu a se valorizar. E aí ele vai gostando mais ainda da pessoa. É só você ultrapassar aquela barreira. É uma barreira, né? E você acha que vai perder a pessoa. Sim. Olha, eu te amo, né? Te amo muito, gosto muito da nossa relação, mas infelizmente isso não dá pra mim. Mas assim, ó, vamos lá, a gente tá tendo essa conversa, né? Não dá pra mim. Na hora que a outra pessoa ouve que a pessoa que tá com dependência emocional tá se posicionando, vai ter um atrito, Vai ter um atrito. porque ela vai mudar. E assim, ó, se essa pessoa era A no começo e depois do relacionamento, que ela já veio A sendo dependente emocional e do Uhum. nada ela vira B, talvez a outra pessoa não goste dela. E como é que tu vai lidar com essa situação dentro da terapia, sendo que ali depois ela conhece outra pessoa? Vai ter um atrito, fato, mas muitas vezes esse atrito é para melhora, né? Então a gente tem que se permitir, muitas vezes. A gente tem que... Um relacionamento, a gente tá ali para se permitir, né? É no network que a gente cresce, né? É nas relações que a gente cresce. Então, todo relacionamento vai ter atrito até acertar o passo. Eu sempre digo assim. Então a gente não pode ter medo daquele atrito, porque aquele atrito vai separar a melhora do relacionamento. E aí eu falo com propriedade que vai melhorar o relacionamento porque o outro vai perceber que tu passou a se amar, que tu passou a se valorizar.